Estúdio 36 está de volta com um comunicado importante para você que acompanha a programação cultural de Florianópolis. O Espaço Sol da Terra não abre entre os dias 4 e 10 de setembro. Todas as atividades estão suspensas por conta da manutenção de equipamentos. Mas em breve o espaço abre com a mostra de cinema espanhol atual 2009. E agora você assiste a entrevista com a atriz Malu Mader, que esteve em Florianópolis participando de um evento organizado pelo projeto Nação Hip Hop. Pois é, a conhecida atriz Malu Mader passou por Florianópolis para fazer uma exibição da estreia dela como diretora no documentário Contratempo, que fala de um projeto de música, um projeto social no Rio de Janeiro chamado Vila Lobinhos. Tudo bem, Malu? Tudo bem? Me conta do Vila Lobinhos, do projeto primeiro. Como é que ele funciona lá no Rio? Ele hoje em dia ele não precisa mais de madrinhas e padrinhos. O Unibanco assumiu o projeto sozinho. E quando eu entrei para ser madrinha do projeto, eu assisti uma apresentação deles, uma apresentação de final de ano, chamada por uma amiga minha, Mariana Roquete Pinto, que é casada com Charles Gavan, que é baterista dos Titãs. E eu estava já em busca realmente de um envolvimento maior, porque assim, normalmente atrizes, atores, quando a gente se envolve em campanhas, normalmente é oferecendo a nossa imagem assim, para divulgação da campanha. Então a gente veste camisetas, faz comerciais e tal. O que é legal também, eu não estou criticando quem faça não e continuo fazendo esse tipo de campanhas também, mas eu estava precisando de um envolvimento mais direto. Mais do corpo a corpo, assim, talvez um envolvimento como cidadã mais do que como atriz. Então assim. a tua primeira vontade com o projeto não era fazer um documentário, era ajudá-los. Não, começou um envolvimento normal de uma cidadã, assim, que queria se aproximar mesmo e tu criar vínculos, e conseguisse assim, criar um vínculo com eles? Muito grande, independente do documentário. Mas, obviamente, depois do documentário se estreitou muito mais. E no momento do documentário eu fui dispensada como madrinha. Eu falei, puxa, logo na hora que eu estou me aproximando ainda mais deles e realmente... Que eles não precisam mais de madrinha. Porque eles tinham assumido o projeto, foi uma reestruturação pelo qual o projeto estava passando. E eles resolveram assumir sozinhos mesmo. E o projeto vai muito bem hoje em dia. Se você começou perguntando como era um projeto muito sério, muito bacana, que não era um projeto assim para muitas crianças. Começou um projeto pequeno, as primeiras turmas eram normalmente de 9 alunos só, o que era pouca coisa, mas era porque como o projeto estava começando, esses projetos são muito difíceis. Sim. Muitas vezes as pessoas querem ajudar e não sabem como. E às vezes querem abrir sua própria ONG e tal, e eu desaconselho, não desaconselho a pessoa a querer ajudar, pelo contrário, mas eu aconselho as pessoas a se unirem a pessoas que já sabem como fazer. Acontece bastante de conseguir a verba para manter durante 2 anos. Exato, as crianças porque isso desassistidas, exatamente, porque esse envolvimento é um envolvimento que ele precisa... Há de se ter muita responsabilidade com isso, é como uma adoção, você não pode depois devolver, né? Então, e essas crianças, elas foram adotadas pelo projeto. Quanto tempo tem o Vila Lobinhos? O Vila Lobinhos, ele já tem, eu acho que ele começou em 2000, quando eu fui assistir, era o final de 2001, e ele continua firme e forte. Há um outro projeto também que depois se desdobrou desse também, Vila Lobos e as Crianças, que também tem a ver com esse. Tem algum... E depois eu tive a feliz surpresa de saber que há muitos outros projetos no Rio de Janeiro, assim como imagino no resto do Brasil, mas há outros projetos no resto do Brasil também com o nome do Vila Lobos. É importante lembrar que esse ano é o ano cinquentenário da morte do Vila Lobos, que é um grande compositor brasileiro, um grande homem brasileiro que tinha como sonho que o ensino da música nas escolas públicas de todo o Brasil, e acreditava nisso como uma possibilidade de inserção, né, dessas crianças. E tu e a música erudita, a música clássica, tu és conhecida por teu envolvimento com o rock nacional. Na verdade eu não tenho um histórico muito... De música erudita. Tu aprendestes com eles? Tu já conhecias as pessoas me perguntam muito o que você aprendeu, esperando que eu diga, aprendi. Eu aprendi basicamente um pouco mais de música erudita com eles, que foi... Uma coisa que a princípio me encantou muito quando eu fui assistir a formatura, exatamente era isso, assim, até a propósito, um preconceito meu, você se impressiona muito, eu não poderia ter ido muito mais ao municipal, ver orquestras e tal, e era um buraco na minha formação isso, porque eu sempre gostei muito de música,
mas sempre ouvi muito música popular brasileira e muito música popular americana, né? Que é, acho, a maior música, assim, ao lado da... A tua formação musical até então era essa. Era essa. E quando eu vi aqueles meninos, né, de favela, tão jovens, assim, já conhecendo, né, peças, assim, eruditas que eu nem sonhava conhecer. E quando fui fazer o documentário, então, que perguntava muito para eles. Depois isso nem entrou no documentário em si, mas vai entrar agora no DVD, nos extras. Eu coloquei muito, assim, perguntando para eles quais eram os compositores preferidos. Então, Mendelssohn, não sei o que. Eu falei, meu Deus, que ignorante eu sou. Eles sabem tantos compositores. Eu não conhecia pouco, assim, de muitos compositores que eram os preferidos deles, então aprendi bastante com eles nesse sentido. Que legal. Agora, o documentário, a princípio, agora sim a gente fala do documentário, era para retratar, para falar do projeto, e acabou ele tendo um viés até social, acompanhando a vida de alguns desses alunos do projeto, que são jovens pobres, de uma comunidade muito pobre no Rio de Janeiro. Vocês tinham, tu e a tua co-diretora, tinham esse objetivo de mostrar um lado social ali também? Olha, a nossa vontade maior, eu acho que era estreitar um pouco mais a nossa relação com eles e mostrar as histórias de cada um deles, que eram histórias bem, assim, intensas de vida, né? E quando você quer... Acho que basicamente quando alguém é cineasta e tem vontade de dirigir um filme ou de escrever um filme e dirigir um filme, de ser autoral nesse sentido... É porque você tem vontade de falar sobre o ser humano, sobre histórias de vida, até para que crie nas pessoas uma reflexão, uma emoção, né, que faça as pessoas... Existe isso, assim, de o que a gente pode mudar a partir desse filme? Vocês Eu não sei se mudar também, aí já é uma ambição maior, mas é muito assim de emocionar, de fazer a pessoa se emocionar e pensar também a respeito da sua própria vida, da condição da gente aqui no mundo e tal. E aí, na época, já vinha com uma vontade muito grande de dirigir, sempre com muitas ideias e muitas ideias, tudo dava um filme, tudo dava... Os meus filhos já riem de mim, né? Já sei, mãe, isso dá um filme, isso dá um filme, isso dá um filme, tudo dá um filme o tempo inteiro. É uma coisa absurda. E eu não estava tendo o poder de realização, né? Muitas ideias e nada se realizando, geralmente né? É assim, né? O artista tem gente que realiza mais que eu. Mas também os meninos eram muito pequenos, eu arrumava também essas desculpas para mim, que eram desculpas bastante compreensíveis, que realmente é muito difícil para uma mulher que já tem uma função que toma muito do tempo, que é ser atriz, né? Fazendo sempre novelas. Eu tinha tido alguns problemas de saúde que eu levava muito tempo para me recuperar e tal, e as crianças pequenas e tal, então eu me dava essa desculpa, né? E o documentário acabou... Ele me tomou, né? Porque as histórias deles eram realmente incríveis e eu fiquei emocionada muito fortemente com eles, assim, a coisa aconteceu de um outro jeito, né? Eu tive um contratempo bastante grande aqui em Florianópolis.